paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o professor Tiago Nascimento, estamos chegando hoje com mais uma pré-aula aqui do nosso segmento Mádio EBD. Estamos hoje entrando na semana da lição de número 8, lição essa que será lecionada então no próximo dia 19 de novembro de 2023. E antes de nós iniciarmos aqui a aula, eu quero fazer um convite a você que ainda não é inscrito aqui no canal da IAD TV, você que ainda não curtiu esse vídeo, você que não segue aqui ao Mádio EBD, então faça o favor, faz a sua inscrição nesse momento aí, já clica, curte o vídeo, caso você não goste, no final você vem e tira a curtida, mas já dá esse voto de confiança aí para nós. Outra coisa, também gostaria de pedir a sua interação, nós já estamos então entrando aqui na segunda metade desta lição, essa lição que trata a respeito da apologética, muitas questões importantes aqui acerca da nossa fé. E nós gostaríamos de saber como é que está sendo aí na sua classe. Então conta pra gente aqui nos comentários de onde você é, qual a sua congregação e como tem sido a lição da CPAD então nesse trimestre aí na sua sala de aula. Muito bem, dito isso, vamos então para a nossa lição número 8, que tem como título Fé para crer que Deus não criou o mal. O texto principal se encontra no Salmo de número 100, no verso 5, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. De onde tiramos aqui o resumo da lição. O pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. Então, professor, nesta lição você vai explicar o problema do mal. Este é um problema bastante antigo. Na introdução aqui o nosso comentarista menciona a respeito de que para alguns filósofos e teólogos a questão do mal é motivo de muita discussão. E essa discussão, inclusive, ela vem até mesmo antes do próprio cristianismo. O problema do mal, ele é apresentado uma das primeiras vezes, um primeiro filósofo a tratar desse problema chama-se Epicuro. Este Epicuro é um filósofo do século II, terceiro antes de Cristo, então veja que é antes de Jesus vir, antes da mensagem cristã começar a se espalhar. E o filósofo Epicuro, ele apresenta o seu problema do mal como um questionamento a respeito da existência de Deus e da existência de algumas das características que o Deus cristão, o Deus que nós servimos, esse Deus possui. Então veja que apesar de ser algo pré-cristão, ele tem uma relação com o nosso contexto aqui evangélico, com o nosso contexto cristão. Porque no chamado dilema de Epicuro, ele coloca da seguinte forma: como que é possível existir o mal no mundo, sendo que existe um Deus que ele é todo poderoso, que poderia então resolver o problema do mal? Esse Deus é um Deus todo amoroso, ou seja, ele teria a vontade de resolver o problema do mal, ele gostaria que isso acontecesse, e ele é um Deus onisciente, um Deus que conhece o mal, que sabe do problema do mal, sabe onde o mal está. Então, dentro da visão de Epicuro, o cristianismo, a fé teísta, ela seria aqui então de alguma forma contraditória, pois no mundo onde Deus é todo poderoso, todo bondoso e todo ciente, sabedor de tudo, então seria impossível que existisse o mal. Então esta é a proposta de Epicuro, o questionamento de Epicuro, e o Epicuro ele fez escola, Epicuro ele teve muitos seguidores, tanto que a gente vai observar lá em Atos capítulo 17, quando Paulo está na cidade de Atenas, apresentando Jesus para os atenienses, ele vai mencionar que encontrou por ali, então Lucas menciona que haviam por ali então muitos filósofos epicureus e estoicos, então eram duas grandes escolas filosóficas da Grécia Antiga que continuavam ativas no período cristão, no período ali apostólico, no período de Paulo. Então esse questionamento de Epicuro ele vai de alguma forma tentar ser solucionado, tentar ser resolvido por muitos filósofos, por muitos teólogos, por muitos religiosos. Uma resposta que me agrada bastante é a resposta do teólogo já contemporâneo, chamado Alvin Plantinga. O Plantinga ele parte da ideia de que na verdade aqui há uma falsa contradição, onde ele diz que o fato de ter um Deus poderoso, de ter um Deus amoroso, isso não invalidaria a presença do mal. E para isso ele entra naquilo que a nossa lição aqui vai colocar também já desde o início, desde o nosso tema da lição aqui, o resumo da lição, que colocando então o pecado da desobediência como a origem, como a fonte de todo o mal. Então nesse caso Deus não é a causa do mal, Deus não é o criador do mal, Deus não cria o mal.
Deus simplesmente é aquele que tem um plano perfeito, mas dentro dessa perfeição que Deus cria o próprio ser humano, ele dota esse ser humano de liberdade, de livre-arbítrio. E este ser humano escolhe deliberadamente, então, uma escolha pessoal do homem faz com que o mal entre no mundo, entre na terra. Então a origem do mal ela não é divina. A origem do mal independe da existência de Deus, do poder ou do amor de Deus. E nós vamos ver no decorrer dessa lição que existem alguns pontos importantes, né, que nós precisamos destacar aqui então para os nossos jovens, porque essa questão vira e mexe, ela acaba voltando, ela aparece de uma forma ou outra lá na escola, lá na faculdade, nos próprios meios de comunicação, nos filmes, nas séries. Então de vez em quando é citada essa questão do mal e aparentemente então o Epicuro aqui, então ele segue muito vivo, né, muito ativo a filosofia dele. Então nós precisamos dar uma resposta de alguma forma a isso. Embora eu já vou adiantar aqui desde o início, né? Nós vamos ver no decorrer dessa lição que mais importante do que a resposta a respeito da origem do mal, qual é a causa do mal, é nós sabermos que este mal ele terá um fim, ele será eliminado ao final. Então essa esperança cristã precisa nortear você, professor, e o seu aluno, a sua classe, durante todo o decorrer dessa lição. Então é interessante que o nosso comentarista parte, né, desse texto do Salmo 100, e aí ele já começa então definindo o porquê que existe o mal. E ele atribui então a existência do mal à escolha humana do primeiro casal. No primeiro tópico, o nosso comentarista traz aqui como título o mal moral e físico, onde ele divide aqui em dois tópicos, três tópicos principais, né, a respeito do que é o mal. E o primeiro tópico é de acordo com a Bíblia. Então, o que a Bíblia afirma ser o mal? Depois, de acordo com a filosofia e, por fim, ele faz uma aplicação prática, né, de acordo com a ética secular e a ética cristã. Então, são três subtópicos aqui importantes para resolver esta questão do mal moral e do mal físico. E como eu já mencionei aqui na nossa introdução, de acordo com a Bíblia, o problema do mal, a raiz do mal, se encontra bem expressa em Gênesis capítulo 3. Deus cria o homem como um ser consciente, um ser livre e dá a ele uma escolha, né, de obedecer a Deus ou de desobedecê-lo. E é justamente a livre escolha do ser humano que faz com que ele resolva então abrir a porta para que o mal entre no mundo. Então há aqui esse contexto, né, da escolha pessoal do primeiro casal. Observe, queridos irmãos e irmãs, que é impossível nós atribuirmos a existência do mal, nesse caso, né, analisando a passagem de Gênesis, a Deus. A Bíblia, em outras passagens, vai dizer que Deus não tenta a ninguém e por ninguém ele pode ser tentado, que Deus é todo bom, né, que Deus não há nenhuma mancha em Deus, né? Então, nesse caso, Deus não poderia ser alguém que induziu Adão e Eva a pecar. Então, nós excluímos Deus. Deus não foi a origem do mal. O próprio Satanás, que é tido então por alguns, muitas vezes numa visão assim um tanto quanto maniqueísta, né, onde se apresenta então que existe Deus como a fonte do bem e existe o diabo como a fonte do mal, Satanás também não está dentro desse contexto como alguém que pôde provocar o ser humano, né, ou obrigar o ser humano a escolher ali fazer o mal. Então Satanás ele é apresentado aqui como tentador, o mesmo papel que ele continua desempenhando até hoje. Então nós não podemos culpar Satanás pela entrada do pecado, aqui do mal no mundo, porque ele simplesmente trouxe a tentação. E como o Novo Testamento vai nos mostrar, Pedro, né, nas suas epístolas, ele menciona que nós chegamos ao pecado quando nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Então veja que a origem do pecado, a origem do mal, está dentro de nós mesmos. Satanás ele vem e oferece as suas tentações. E aí nós devemos resistir a essas tentações. A Bíblia é enfática em dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Embora em outros aspectos também nós devemos fugir do pecado, né? Principalmente do pecado da imoralidade sexual, a Bíblia afirma a respeito disso, né? Que nós devemos fugir da imoralidade sexual. Então veja que há uma escolha pessoal, nós somos tentados, Satanás ele vem e apresenta a tentação. E Adão e Eva, por uma escolha pessoal, eles aceitam, caem na tentação, de forma deliberada, de forma consciente. E da mesma forma somos nós. Então essa questão do pecado, né? Ela sempre é uma escolha pessoal do ser humano. Óbvio que nós, por termos
este pecado original, né, que isso vai passando de geração em geração, então nós temos a nossa consciência hoje manchada pelo pecado. Então, se não for o Espírito Santo nos dando o poder, a capacidade de resistir ao pecado, nós de nós mesmos nós não conseguimos resistir a ele. Mas é uma situação diversa daquilo que havia então entre Adão e Eva. Ali foi uma escolha pessoal onde eles poderiam ter escolhido não pecar. E no nosso caso hoje, então, colhendo já os frutos deste pecado, já colhendo isso como uma espécie de mal, né? Mal moral dentro de nós, então a nossa tendência é sempre a fazer aquilo que é errado. Mas, graças a Deus, pelo sacrifício de Cristo, que através do seu sacrifício, da sua justificação, da expiação, nós temos então acesso ao Espírito Santo e nós podemos hoje então resistir ao pecado. E dentro dessa visão que eu mencionei então do maniqueísmo, que muitos aderem hoje, né, de Deus como bom, o diabo como mal, exalta-se demais aqui a figura de Satanás. Então nós devemos ter aqui uma correta percepção de quem é Satanás. Ele também faz parte da criação. Ele não é um Deus do mal e haveria então um Deus bom. Isso é a doutrina do maniqueísmo, né, lá da antiguidade. Então o filósofo e também religioso, podemos dizer assim, Agostinho, né, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele debate justamente a respeito dessa questão do maniqueísmo, né, e da origem do mal, aonde ele coloca então uma visão bastante interessante, aonde ele diz que o mal em si ele não existe, mas que o mal ele seria apenas a ausência de Deus. Então Deus é o ser todo-poderoso, todo bom, Deus é a fonte do bem, Deus é a fonte do amor. Mas quando esta fonte ela é desligada, quando essa fonte sai, né, então nós temos o mal entrando. Então não existe um vácuo, não existe um vazio. O bem existe, o mal ele não existe. O mal então seria, dentro da visão de Agostinho, simplesmente a ausência do bem. Isso até faz bastante sentido, né? A gente até tem exemplos práticos para explicar melhor isso. A própria questão da luz. Nós estamos hoje aqui no estúdio, os irmãos estão podendo me ver porque existem aqui várias luzes, né, que estão ligadas e conseguem então iluminar. Mas se o nosso sistema de energia aqui, enfim, falhasse, né? Se as luzes fossem desligadas, então nós não veríamos mais aquilo que nós estamos vendo, vocês não me veriam mais, né? E vocês veriam apenas a escuridão. Mas a escuridão em si, ela não está ali. A escuridão, ela vai ocupar um lugar porque a luz se apagou, a luz saiu dali. Da mesma forma, a noção de calor, né? O calor é algo que existe, o frio não existe. O que é o frio dentro da física? É simplesmente a ausência de calor. Então, nesse sentido, para Agostinho, a existência do mal se explica dessa forma. Não existe um Deus do mal que criou o mal e um Deus do bem que criou o bem e eles estão numa disputa, numa batalha cósmica, né, entre o bem e o mal nesse sentido. Não, nós temos apenas um único Deus, um Deus bom, mas quando esse Deus se retira, e no nosso caso aqui, pela doutrina bíblica, pela existência do pecado, isso faz com que Deus deixe de ter essa conexão, essa convivência com o ser humano. A Bíblia é muito clara isso em Isaías, né, que o nosso pecado faz separação, é como se fosse um muro, uma parede entre nós e Deus. Então quando Deus se retira, então nós temos o mal invadindo, como as trevas invadindo aonde a luz foi apagada. Ainda nesse primeiro tópico, o comentarista traz aqui como que a filosofia explica a definição de mal, a definição de bem, e ele vai citar aqui, inclusive, a escola escolástica, né, um método ocidental de pensamento crítico ao qual pertence o Agostinho, depois o Tomás de Aquino, né, mais propriamente dizendo, como herdeiros, né, desse sistema aqui que começa ali com Agostinho, com os pais da igreja. E ele também vai citar aqui o filósofo Aristóteles. Aristóteles é um dos grandes filósofos antigos da Grécia, daquela linha de Sócrates, Platão. Aristóteles é o herdeiro e é aquele que vai sintetizar o conhecimento desses filósofos anteriores. Podemos inclusive dizer que há uma divisão dentro da filosofia em filosofia pré-aristotélica e pós-aristotélica, porque é ele quem pega os conhecimentos de Sócrates, de Platão, né, e traz eles então à luz, né, que começa a publicar, então a esquematizar, podemos dizer assim, a filosofia. E o Aristóteles define o bem como aquilo que todos os seres aspiram. O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é mais belo e mais divino quando se aplica a um povo ou a um estado. Essa é uma definição interessante de bem, então, como que fosse algo inerente ao ser humano.
Ainda dentro dessa questão filosófica, nós vamos ver dentro do iluminismo, né, com um sistema lá do século XVII, então um pouco posterior aqui a Aristóteles, os iluministas eles vão debater a respeito dessa questão e vão começar a ter pontos de vista diferentes. Então essa definição de Aristóteles de que o bem é aquilo que todos os seres aspiram, ela é interessante, mas ela acaba gerando uma relativização. Porque os seres, todos os seres, nós não podemos coletivizar todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Deus criou criaturas, seres diferentes. E essas criaturas diferentes aspiram coisas diferentes. A ponto de, então, no iluminismo, no século XVII, nós temos um filósofo chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, onde esse filósofo vai dizer assim, o ser humano ele nasce bom, e aí a sociedade vem e o corrompe. Então essa é a visão de Rousseau. O ser humano é bom, mas a sociedade corrompe esse ser humano. Aí vem um outro filósofo chamado Hobbes, Thomas Hobbes, que tem uma visão oposta, onde ele vai dizer, não, o ser humano ele nasce mal. A frase famosa de Hobbes é que o homem é o lobo do homem. Ou seja, se não houvesse a sociedade para pôr um freio no ser humano, o seu pecado, a sua maldade, aquilo ia crescer a ponto de a própria sociedade, né, a própria existência da espécie humana ser ameaçada. Então veja, duas opiniões diferentes, vindo de uma escola aristotélica, né, filosófica, podemos dizer assim, e que acabam tendo até hoje pessoas que defendem uma ideia ou defendem outra. Isso é natural, né, dentro de uma proposta então relativizada. Porque se nós pensarmos dessa forma, se o bem é aquilo ao que todos aspiram, nós podemos pegar algo que seja bom para uns, mas que vai ser ruim para outros, né? Vai ser mal para outros. Vamos dar um exemplo aqui bem óbvio. O ladrão, né? Um ladrão, aquela pessoa que vai furtar, que vai roubar alguma coisa, quando ele comete o seu furto, aquilo é algo bom para ele, né? Está trazendo uma satisfação financeira, né? Uma compensação financeira naquele momento. Mas a pessoa ao qual teve o seu item ali roubado, digamos, né? O ladrão veio e roubou o celular de alguém, aquela pessoa que perdeu o seu celular está sentindo aquele mal. Então é o mesmo ato, a mesma atitude. Para um ele é visto como algo bom, trouxe algo de benefício próprio, mas para outros é visto como algo mal. Para tentar resolver isso, né, o Aristóteles, na lição aqui, na definição que nós lemos, ele diz que o bem é desejável quando interessa a um indivíduo, mas ele é ainda melhor, ele é mais belo, mais divino, quando ele se aplica a um povo ou a um estado inteiro. Então aqui a gente imaginaria que ele está falando então a respeito de que este ato do roubo, por exemplo, não estaria justificado, porque são duas pessoas, né, dentro do mesmo povo, dentro da mesma nação, e uma delas está vendo como bem, outra está vendo como mal. Mas mesmo dentro dessa visão coletiva, de coletividade, não é uma boa definição no sentido prático quando nós pensamos, por exemplo, no nazismo. O Holocausto, né, a morte de judeus, aquilo foi visto pela grande maioria do povo como algo necessário. Talvez não exatamente como bom, como desejável, mas algo necessário para que a Alemanha, daquele período pós-Primeira Guerra, pudesse crescer e ser forte novamente. Então muitas pessoas compraram aquele discurso e aquilo passou a ser visto então de alguma forma como algo bom, algo que simbolizaria o bem. Mas ao fazer isso, eles estavam fazendo mal com o povo inteiro, com uma nação inteira. Então notem que a filosofia ela nunca consegue trazer aqui uma definição perfeita, uma definição que de fato resolva, né, todas essas contradições que aparecem. Então apenas a Bíblia é que consegue trazer, como diz aqui o nosso tópico 3, subtópico 3, a ética cristã ela é superior a essa ética secular porque ela consegue trazer uma resposta que não apenas explica a origem do mal, a origem do sofrimento, como ela também traz como nós podemos fazer para quebrar esse ciclo, né, para fugir do problema do mal. E ao final deste primeiro tópico, então no seu subtópico 3, onde há esse contraste entre a ética secular e a ética cristã, o comentarista traz aqui o texto de Mateus 5, 13 e 14, onde somos exortados aqui a ser sal da terra e luz do mundo. Então isso é algo que finaliza, né, sintetiza muito bem esse tópico. Independente da questão do mal moral, do mal como mal físico, né, o mal impetrado a outros povos, a outras pessoas, independente da sua origem, independente da sua existência, nós fomos chamados para sermos aqui, eu fiz uma anotação aqui, nós somos os agentes do bem.
Então nós somos comissionados por Cristo para vir e ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Se nós entendemos então o bem como essa luz que provém de Deus e afasta as trevas do mal, do sofrimento, nós somos chamados para ser essa luz. Então nós não podemos, em hipótese alguma, apagar essa luz, porque caso nós façamos isso, o mal há de dominar, o mal há de imperar. Então isso é, na verdade, um convite à nossa reflexão, a reflexão de você aí na sua classe, de como que nós estamos transpondo esse conhecimento, essa verdade a respeito do mal e do bem para a nossa vida diária, para a nossa vida prática, na nossa profissão, nos nossos estudos, como que nós temos sido esta luz, como que nós temos sido esse sal que conserva e que impede então que a putrefação, a imoralidade e todas as mazelas do pecado entrem, de cada vez mais vençam esta batalha aqui pela criação. Então esse é um bom ponto aqui para nós refletirmos. E a pergunta motivadora que você pode fazer então na sua sala está aqui na lição, como pense, você vive segundo os preceitos da ética cristã? Então esse é um ponto importante. A ética cristã, pautada em valores bíblicos, essa Bíblia que nós já vimos nesse trimestre, ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada por Deus. Então esses conceitos da ética cristã, eles são a única coisa que consegue subverter esta ordem, desse império do mal que está tentando dominar o mundo. E nós somos esses agentes do bem, esses agentes de Deus para levar o sal, para levar a luz para este mundo perdido. E o nosso segundo tópico traz aqui como tema Deus e o mal. Ele também está dividido aqui em 3 subtópicos. E aqui eu já deixo uma dica para você, professor. Muitos desses assuntos aqui na nossa pré-aula, eu já antecipei eles aqui no nosso primeiro tópico e também na introdução. E talvez aconteça o mesmo aí na sua aula. Então, quando o comentarista organiza aqui o seu roteiro, ele está dando um norte. Mas esse tema, esses assuntos desse trimestre, que trata dessa questão apologética, dessa questão filosófica, são temas bastante amplos, onde você vai, de alguma forma, se antecipando muitas vezes àquelas conclusões que você vai ter ali na frente. Então não é problema você, talvez, até pular algum tópico, passar o tópico um pouco mais rápido aí na sua aula, porque nós sabemos que o tempo ele é bastante limitado. Nós temos aí em torno de 1h e 10, no máximo, aí para nós expormos para a nossa classe todo esse conteúdo. Então você precisa, já dentro da sua preparação da aula, você observar quais são os tópicos, quais são os subtópicos, aonde você pode dar aquela acelerada para você conseguir chegar no final da lição. É muito importante que você chegue até a conclusão, mesmo que para isso então você precise pular algum tópico ali no meio, ou passar assim um pouco mais de forma resumida. Então no segundo tópico nós vamos aqui voltar a tratar a respeito dessa questão de se Deus ele é bom ou mal. O ponto importante, que o ponto principal que você não pode pular, é o texto de Isaías 45:7. Este é um versículo onde Deus está mencionando aqui: eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então note que esse é um texto que o comentarista menciona, muitos têm utilizado desse texto com uma hermenêutica errada, com uma exegese incorreta, para atribuir então a Deus a criação do mal, colocando Deus, aproximando daquilo que nós chamaríamos ali de um hipercalvinismo, onde Deus determinava então já pessoas que fariam o bem, pessoas que fariam o mal, pessoas para o céu, pessoas para a perdição, para o inferno. Então nós precisamos interpretar, fazer uma correta exegese desse versículo. Então nós precisamos entender aqui, e neste caso o terceiro subtópico ele vai trazer luz a este assunto, que quando Isaías menciona aqui a palavra mal, ele está utilizando a palavra não no sentido do mal moral. Então Deus não pode ser acusado de ser aquele que criou o mal. Como nós já falamos no primeiro tópico, Deus sendo bom, ele não pode induzir ninguém a pecar. A Bíblia é muito clara a respeito disso, que Deus não tenta a ninguém. Mas que tipo de mal então é este? Esse aqui é mal num sentido de um mal talvez natural, o mal como sinônimo de justiça, Deus aplicando juízo. Então este é o mal que Deus diz que faz a paz e cria o mal. O próprio comentarista traz aqui no tópico 3, então no subtópico 3, que Deus estaria usando Ciro para abater as nações, lá no capítulo 45, então no versículo 6 versículos antes nós temos o contexto. Então notem que este versículo isoladamente pode dar essa impressão de que Deus é o criador do mal moral. Mas quando nós vemos ele dentro do seu contexto, ele está dizendo: eu vou usar alguém
de fora da nação, né? Vou usar aqui Ciro, o meu servo, para que ele vá abater as nações, que vá trazer a justa retribuição que as pessoas merecem. Então veja que dentro dessa visão que nós mencionamos no primeiro tópico aqui a respeito da relatividade desse conceito de bem, quando a justiça ela é aplicada sobre o criminoso pode tomar aquilo que é algo que vai ser bom, é algo justo, né? Algo corretivo para a sociedade, então aquilo é um bem. O juiz, quando pune o criminoso, né? Quando coloca ali uma pena bastante rígida, uma sentença dura sobre um criminoso, ele está trazendo bem. Mas da perspectiva, do ponto de vista do criminoso, aquilo pode ser interpretado como algo mal. Ele vai ficar preso, se for talvez aqui uma sentença de morte, né? Ele vai perder a sua vida. Então, do ponto de vista dele, então, relativisticamente falando, aquilo é mal. Mas do ponto de vista absoluto, aquilo é o bem, porque aquilo está, na verdade, se referindo à aplicação da justiça. Então, quando Isaías diz aqui que Deus ele cria o mal, é nesse sentido. Nosso Deus ele é um Deus amoroso, Deus é amor, Deus é a fonte de todo bem, mas ele também é a fonte de toda a justiça. E essa justiça, para aqueles que merecidamente estão sofrendo a punição dessa justiça, ela pode ser vista, pode ser encarada como mal. E isso não é apenas algo do Antigo Testamento, nós encontramos também no Novo Testamento, Gálatas, ele vai tratar aqui a respeito da lei da semeadura, e isso nada mais é então do que o ensino da lei da semeadura, o qual o próprio Jesus também fez referência, né, em ação. Deus trazendo o mal no sentido de aplicação da justiça. Ainda dentro deste segundo tópico, né, falando aqui a respeito de Deus como criador do mal, desse tipo de mal, pode ser que surja aí na sua sala um questionamento. Nós estamos colocando que Deus não é o criador então do mal no sentido moral, mas muitas vezes Deus vai permitir que venham catástrofes, calamidades. Faz pouco tempo nós saímos aqui de uma epidemia, né, do coronavírus, que assolou o mundo, que tomou conta de todo mundo. Então muito sofrimento, muitas vidas foram perdidas e naquele período, naquela época, era comum as pessoas questionarem justamente isso, né? Onde que estava Deus? Aonde o coronavírus estava graçando, aonde o coronavírus estava fazendo tantas vítimas. Onde que estava Deus durante aqueles tsunamis, terremotos, né, que muitas vezes têm acontecido, né, frequentemente nos nossos dias. Então, aonde está Deus que não vê esse tipo de sofrimento? E nesse sentido eu gostaria de compartilhar com você a visão de C.S. Lewis, esse famoso escritor e teólogo, né, divulgador aqui da fé cristã, onde num dos seus livros, ele, a respeito desse assunto, ele comenta: nós podemos ignorar até mesmo o prazer, mas o sofrimento insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, Deus fala em nossa consciência, mas ele grita em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone divino para despertar um mundo surdo. Então, nesse sentido, talvez você possa colocar isso para a sua classe, né? Surgindo essa questão, surgindo esse debate, que o coronavírus, os terremotos, as grandes epidemias, a existência do mal e do sofrimento do mundo, ele é, na verdade, um grande alto-falante divino para nos lembrar de uma estatística que ela é extremamente precisa. Em cada um de nós vai morrer. 100% de nós não estaremos aqui se Jesus não voltar em breve, né? Daqui a 150 anos, todos os irmãos que estão me ouvindo aqui fatalmente estarão mortos. Então, em cada um de nós morre. E o sofrimento, essas mortes todas, as epidemias, tudo isso serve então para nos lembrar desta estatística fulminante. E isso vai nos levar, nos despertar, isso deve nos despertar para uma perspectiva futura. E olhando para essa perspectiva futura, nós olhamos lá para o fim da Bíblia. Nós olhamos lá para Apocalipse 21, aonde João está descrevendo, né, o perfeito estado eterno, aonde Deus resolveu o problema do mal. O versículo 1 de Apocalipse 21, vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
essa perspectiva futura deve alimentar a nossa esperança. E muitas das vezes esse mal que Deus permite, o mal físico, o mal natural, ele muitas vezes já como consequência do pecado, porque Romanos capítulo 8 nos diz que a natureza, todas as coisas criadas, né, a natureza, enfim, ela geme esperando pela sua libertação. Então todas as situações adversas que ocorrem dentro da visão de C.S. Lewis podem ser comparadas a esse grande megafone, né, esse grande alto-falante divino aqui, nos alertando, nos despertando, apontando para esta perspectiva futura. E no tópico 3, meus irmãos, ele também vai apresentar aqui uma perspectiva passada, uma perspectiva que também nós encontramos referência aqui em Romanos capítulo 8, quando Paulo, no versículo 18, traz a seguinte frase: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparadas com a glória que em nós será revelada. E como que essa glória em nós será revelada? Lá na perspectiva futura. Como que nós podemos fazer para ter acesso a esta glorificação futura? Olhando para a perspectiva passada do sofrimento, aonde o próprio Deus, o próprio Cristo, também sofreu por nós. João mostra, né, que no princípio era o Verbo estava com Deus. Então o Verbo estava no Jardim do Éden, o Verbo estava em Gênesis 3. No momento onde o ser humano, por sua escolha, por seu livre-arbítrio, ele abre a porta para que o mal entre, para que o sofrimento entre no mundo, o próprio Deus, ao dar as punições, a justa retribuição, ele também vai mostrar misericórdia, ele vai mostrar amor. A mulher teve as dores de parto, o homem, o trabalho cansativo, né, o suor do seu rosto, enfim, a própria criação como um todo, né, a terra sendo maldita, a serpente também teve o seu castigo, mas eu diria que o pior castigo, aquele mais pesado, Deus reservou para ele mesmo, que foi, dentro do plano da salvação, mandar o seu próprio filho depois para sofrer este sofrimento, para carregar o nosso pecado, para sentir todas as mazelas do ser humano. Quando nós olhamos para Isaías apontando para Cristo, ele diz que não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse é o Cristo crucificado. É um Cristo feio, feio por causa dos nossos pecados. O mal, o sofrimento todo que entra no mundo, Deus reserva para ele também uma grande parte, talvez a pior parte, a pior parcela desse sofrimento, Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. E é esta perspectiva futura que alimenta, aliás, é essa perspectiva passada que alimenta a perspectiva futura. É isso que Paulo menciona, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso precisa servir a nós como esperança. E nesse tópico 3, o comentarista continua analisando essa relação do cristão e do sofrimento, aonde ele traça aqui um contraste, né, entre a vida, a própria ética já mencionada no outro subtópico, né, a própria ética do mundo hoje, que é uma ética hedonista, onde nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para evitar o sofrimento. O próprio Epicuro, lá do início, também ele tinha essa filosofia do prazer, né, que nós devemos evitar as tristezas e aumentar as felicidades. E vivemos então na era da autoajuda, da confissão positiva, da teologia coach, que quer banir a dor e o sofrimento da existência humana. Mas o próprio Cristo, ele menciona que no mundo nós teríamos aflições. Então as aflições, elas fazem parte nessa perspectiva atual. Nós entendemos que no presente nós temos aflições, mas é um caminho necessário para nós consigamos chegar no nosso destino futuro, que é a glória que há de vir. E para os leitores da Bíblia, nada disso é novidade. Quando nós temos o famoso Salmo 23, onde diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o sofrimento, a dor também estão incluídas ali. Então o cristão e o sofrimento, a relação deles é uma relação onde ele aceita o sofrimento, não como algo que eu vou gostar. Na era medieval, né, isso não foi muito bem compreendido, então haviam pessoas que se autoflagelavam, achando que ao impingir o sofrimento, né, era isso que Deus queria, né, ter as chagas de Cristo. Não é isso que a Bíblia menciona. Aqui é um suportar o sofrimento no sentido de que o sofrimento é devido ao pecado. São efeitos do pecado que estão aí. A criação toda geme, né, querendo a sua libertação. Mas enquanto nós não estamos livres desse problema, então nós aceitamos com fé.
essa fé no sentido de confiança, como nós vimos desde a primeira lição. Então, o cristão, ele não é alguém que resolveu esse problema do mal, não é alguém que conseguiu explicações muito lógicas, filosóficas ou metafísicas que vão de fato solucionar essa questão, mas ele é alguém que resolveu abraçar o Deus sofrido, o Deus que sofreu por ele. É uma perspectiva que escolhe crer na soberania de um Deus que é amoroso, de um Deus que é todo-poderoso e que ainda assim esse Deus permite a existência do mal nesta presente era, nesta presente dispensação. Porque este cristão entende pela fé, pela crença, nessa perspectiva futura de que em breve, muito em breve, todos esses sofrimentos serão eliminados pelo próprio Deus. E esta esperança deve nos alimentar, deve nos motivar. Então você precisa, professor, concluir a lição desse próximo domingo, fazendo com que o seu aluno saia daí um pouco mais esperançoso a respeito da volta de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos amar a sua segunda vinda. Então nós precisamos influenciar os nossos alunos a ter esse objetivo. Vamos sofrer, vamos suportar as aflições do tempo presente, mas chegando ao fim, nós sabemos que o nosso galardão nos espera. Eu concluo essa aula desejando a você uma ótima explanação. Busque outros subsídios, busque outros vídeos, outros materiais para você enriquecer a sua aula. Eu tenho certeza que Deus vai honrar o seu esforço aí no próximo domingo. Um forte abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.